Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Yumi e hoje eu vim compartilhar com vocês sobre um leve acidente que eu me envolvi aqui no Japão, acidente de carro. E eu gostaria de compartilhar e contar como que foi tudo, desde o momento que bateu até resolver, né, toda a situação. Então vamos lá. O acidente aconteceu há mais ou menos 2 semanas atrás e foi no dia em que eu precisei ir para Nagoya. Então, quando eu vou para Nagoya, normalmente eu vou de trem. Então, eu vou até a estação de carro, deixo o carro no estacionamento, depois pego o trem, beleza, né? E esse estacionamento que eu deixo o carro, normalmente eu deixo o carro, ele é daqueles que não tem funcionário nenhum. Então, você entra, tem uma cancela, pega um ticket, estaciona, aí na hora de ir embora você coloca o ticket, paga o valor do dia e tranquilo. Então, é um estacionamento que não tem funcionário. Então, beleza, nesse dia eu fui logo de manhã e voltei à noite. Aí, na hora que eu tava voltando, tava indo pro carro, eu já consegui ver que no meu para-brisa tinha um bilhete. E eu fui. Aí, na hora que eu fui descendo e vi esse bilhete, eu já comecei a pensar se eu tinha parado em alguma vaga que não poderia. Porque às vezes acontece de ter um estacionamento e algumas vagas serem reservadas para mensalistas. Eu, como era uma parte do estacionamento que eu não costumava parar muito, eu achei. Falei, putz, será que eu parei no lugar errado, né? E fui descendo, fui em direção ao carro. Ah, e esse estacionamento, só pra explicar um pouquinho, ele não é tão pequeno, mas as vagas, elas são... Ou elas são muito estreitas, ou as faixas estão tortas, ela não é é umas vagas meio estranhas, assim, né? Mas eu sempre parei lá e nunca tive problema. Aí, quando eu cheguei no carro, peguei pra ler. Aí, tá até aqui. Depois eu vou deixar a fotinha do bilhetinho. Aí tinha... no bilhete tá escrito assim, né? Pro motorista do carro da placa tal. Enquanto estava estacionando, bati no seu carro. Eu fiz o BO na polícia. Por favor, ligue para lá. Por favor, ligue para lá. E o nome da pessoa. Então, tinha esse recado. Aí, na hora que eu li... Nossa, eu fiquei meio em choque, pra falar a verdade. Eu fiquei, putz, não acredito. Aí eu fui ver, né? O lado esquerdo, atrás, né? Na traseira esquerda. Aí eu consegui ver que o para-choque tava quebrado mesmo. Aí na hora eu fiquei... Ah, você fica meio em choque, né? Apesar de, né, não... Sei lá, não foi um acidente, super acidente, mas eu fiquei meio em choque. Aí eu liguei pro meu marido, expliquei pra ele a situação e ele falou... Aí eu falei, vou ligar pra polícia então, né? Então eu liguei na polícia, expliquei mais ou menos a situação do que tinha acontecido, me passaram pro setor responsável. E no setor responsável, depois de uns 5 minutinhos, eles me retornaram que realmente havia um BO. Que inclusive, pra falar a verdade, eu não sei exatamente a hora que aconteceu, como aconteceu, eu não sei nada. Ele falou que tinha um BO lá, que tinha as fotos, que tava tudo em ordem assim, né? E que ele precisaria confirmar os meus dados. O policial foi bem bonzinho, e falou que poderia ser pelo horário e tal, que poderia ser por telefone. Então, por telefone, ele pediu uns dados da minha carteira de motorista, do carro, passei tudo para ele. E ele perguntou se eu autorizava passar o meu nome e o telefone para a pessoa que bateu no meu carro e vice-versa, né? E o outro lado permitiu, então ele me passou o nome e o contato dessa pessoa. Aí eu perguntei pra ele, né, o que eu deveria fazer, que era a primeira vez que tinha acontecido isso comigo e tal. Ele falou que caso a pessoa não entrasse em contato comigo, ia ter uma semana pra eu ligar pra entrar em contato com ele, com a pessoa, né, que bateu no meu carro. Beleza, aí desliguei, perguntei se já podia ir embora e tal. Ele falou que na parte da polícia tava tudo certo, que eu poderia estar voltando pra casa. Aí o carro tava funcionando normal. Mas eu não sei se é psicológico, vai ser psicológico, né? Eu tive a impressão que o volante tava tremendo um pouquinho mais do que o normal, mas aí eu também não sei se é psicológico. Eu tava quase chegando em casa, a pessoa me ligou. A pessoa que bateu no meu carro é um japonês, né? Ele me ligou, pediu desculpas e pela voz dele é um rapaz novo, eu acredito. Então ele comentou comigo que ele não sabia quais eram os procedimentos e eu falei que eu também não sabia.
Então, que eu ia entrar em contato com a minha seguradora pra saber o que eu poderia fazer, né? Então, aí a gente... Então tá bom, eu fiquei de retornar pra ele e beleza. Aí chegando em casa, eu liguei pro senhor que é da minha seguradora, que é um senhor que é inclusive de quem eu comprei o carro, né? Meu carro, ele é um carro simples, tá? Bem, sim, simples. Eu sempre tenho o básico necessário que eu preciso pro dia a dia. Então, eu comprei com esse senhor que também é o da seguradora. Então, é um senhor que a gente confia muito, sabe? Então, eu liguei pra ele, expliquei a situação. Aí, ele pediu pra eu pedir pro japonês que bateu no meu carro entrar em contato com eles, que ele ia ver pra mim. Então, pra eu passar lá na segura dele, na loja dele no dia seguinte, que ele já ia deixar preparado um carro, ele ia alugar um carro pra eu poder estar usando, né? E enquanto eu consertava o meu carro. Então, beleza, nesse dia foi isso. Aí no dia seguinte, eu liguei pro japonês que bateu no meu carro. Confuso, né? Liguei pro japonês que bateu no meu carro. E nesse dia, eu pedi pra ele, ou a seguradora dele, entrar em contato com a minha seguradora. Tá, foi normal. E, uma coisa também que eu esqueci de falar, que no dia que aconteceu o acidente, eu comentei com a minha irmã e com uma amiga minha também, que tinha acontecido. E as duas falaram assim, nossa, que sorte, que bom que ele deixou o contato dele, que ele foi honesto. Que acontece muito de pessoa bater e sumir. E as duas me falaram assim, nossa, que bom que ele foi honesto. Então, que bom mesmo. Ele foi bem honesto, sim. E, importante ressaltar que mesmo sendo, sei lá, no Japão, que às vezes as pessoas têm uma imagem, que não é bem assim. Também acontece de a pessoa bater o seu carro e sumir. E como não tem funcionário, não sei nem se tem câmera naquele estacionamento, viu? Eu acho que não ia conseguir descobrir quem teria feito, quem teria ocasionado o acidente. Então, no dia seguinte, eu falei com o mocinho que bateu no meu carro, pedi pra ele entrar em contato com a minha seguradora. Beleza, esse dia eu trabalhei. E depois do trabalho, eu fui deixar meu carro lá. Aí, eu peguei o carro alugado. Era um Yaris, um carro bem mais tecnológico, bem mais completinho que o meu. Mas aí, eu peguei ele. E é ruim, né? Não sei se... Mas é ruim porque andar com o carro dos outros, assim, eu não gosto muito não, sabe? Tava morrendo de saudade do meu nos últimos dias. Mas enfim, me ajudou muito, né? Não tô reclamando. Me ajudou muito. Claro, eu fui trabalhar com ele todos os dias e tal. Então, o senhor que cuida, da seguradora que cuida, dos seguros, ele foi muito eficiente, assim. No dia seguinte, ele já tava com o carro lá, tudo certinho pra mim. Só que então, o que aconteceu depois? Aconteceu uns desencontros, digamos assim. Aí tal, estão no segundo dia, no terceiro dia, esse senhor da minha seguradora, eu confio muito nele. Só que ele é um pouquinho ansioso. Mas eu entendo também, sabe? Então ele toda hora ele ficava me mandando mensagem falando que ninguém tinha entrado contato com ele ainda. Pra eu tentar falar com o rapaz. Aí, beleza, né? Nesse dia, no final do dia, eu tentei falar com ele. Só que aí ele não me atendeu. E depois ele me mandou uma mensagem que eu não entendi muito bem. Quer dizer, ele mandou uma mensagem de texto falando que ele tinha falado com a seguradora dele. Que, não sei, ele tava se falando como se ele fosse o terceiro da situação. Que ele, como terceira pessoa, ele não podia entrar em contato, falar comigo, nem com a minha seguradora. Não entendi. Ainda eu olhei assim, falei, será que é isso mesmo? Coloquei no tradutor, falei, isso mesmo que ele tá falando. Aí mandei pro senhorzinho, mandei pro senhorzinho da minha seguradora, olha, ele tá mandando isso, não entendi. Aí o senhorzinho me ligou, falou, não entendi também o que ele tá falando, tal. Aí só mandei outra mensagem reforçando pra, por favor, a seguradora dele entrar em contato comigo. Aí, beleza, ele mandou de novo e de novo falou que, como terceiro, ele não podia interferir nas conversas. Não entendi. Então, aí confesso que eu tô trabalhando muito isso em mim, mas eu comecei a ficar um pouco ansiosa. Porque por mais, assim, que ele tenha sido uma pessoa honesta, assim, desde o começo, não sei, não tava entendendo os papos, né? E a gente tá aqui em outro país, não tava entendendo muito bem. E torcendo pra pessoa, né, arcar com os custos, né? Beleza, aí fiquei preocupada e tal, mas
Passou mais uns 2, 3 dias. Mais uns 2, 3 dias. Aí veio o telefonema da seguradora. Só que eu tava no trabalho, né? Não consegui atender. Mas deu tudo certo. Depois eu consegui falar. Na verdade, o senhor da minha seguradora conseguiu entrar em contato. Ele me ajudou. E conseguiu conversar. E graças a Deus. Aí ele me falou que tava tudo certo, que ele tinha conseguido entrar em contato. Então, e foi isso. Aí depois que conseguiu entrar, falar com a seguradora do rapaz, aí ficou tudo tranquilo, né? Ficou tudo certo. Aí depois disso o carro demorou mais uma semana pra ficar pronto. E eu fui buscar ontem, graças a Deus. Aí eu fui buscar. O senhor, ele me mostrou, né, quanto que tinha ficado tudo. E achei que ficou meio caro, assim, conserto, né? Porque é coisa de carro, né? Assim, qualquer coisa acaba ficando caro, né? Que ele mostrou tal, que o que ele ia pedir lá pra seguradora pagar. E foi isso. No final deu tudo certo, graças a Deus. E eu quis compartilhar, assim, pra contar um pouquinho, assim, né? De como que foi as conversas, tudo, né? Por mais que tenha sido assim, meio rápido, né? Mas foi mais ou menos assim que aconteceu, né? E eu queria aproveitar esse vídeo, assim, só pra explicar, eu vejo muito os vídeos do canal da Camila e da Bruna, né? Que elas são um canal de intercâmbio, elas compartilham bastante da vida delas, de viagens, e nos vídeos delas, né? No final sempre elas colocam uma reflexão, o que elas aprenderam com a situação, com o caso, enfim. Elas sempre fazem uma reflexão e eu acho muito legal. E eu queria trazer aqui pra esse vídeo também uma reflexão de toda essa situação que aconteceu comigo. Então, o que eu queria conversar, assim, com vocês, trazer essa reflexão, como eu comentei aqui no começo do vídeo, né? Eu tô trabalhando não. Tô trabalhando nessa questão de ficar tão ansiosa com algumas situações, aquela situação de você ficar preocupada com uma coisa que nem aconteceu e tal, que foi o que mais me desgastou nessa situação toda. Porque ouvindo assim a história, no geral, assim, tirando que bateram no carro, né, deu tudo certo. O rapaz foi honesto, deixou o contato dele, avisou a polícia, acionou a seguradora dele, ele foi honesto. Só que durante as coisas, assim, aconteceu uma situação, por exemplo, eu não conseguia falar, ele veio com aqueles papos lá que ele não podia falar comigo. Aí eu já comecei a ficar preocupada, assim, que, mano, e se ele não me pagar, o que eu vou fazer? Vai ficar caro? E já a cabeça vai que vai, sabe? Sendo que não tinha acontecido nada. Tipo, ele tinha me falado que tinha acionado a seguradora dele, então não tinha por que eu ficar preocupada desse jeito. Então, analisando assim, como que é a nossa cabeça, né? Porque, não sei vocês, mas eu acredito muito nessa atrair, sabe, do seu pensamento e atrair as coisas. Não tão superficial assim, né? Mas eu acredito nisso. E foi engraçado, porque nesse dia que aconteceu o acidente, quando eu parei, normalmente eu costumo parar o carro num determinado, mais perto assim da entrada, que é onde fica mais carro. Nesse dia, eu falei, vou parar aqui no fundo, porque para menos carro, menos chance de alguém riscar o meu carro ou acertar o meu carro. E foi no dia que aconteceu o acidente. Então, sei lá, por um momento eu até me senti culpada de ter pensado nisso. E eu falei, putz, no dia que eu penso, aconteceu. E outra coisa também que aconteceu, igual eu comentei, eu não gosto. É falta de segurança, né? Eu não gosto de ficar andando com carro alugado, com carro de outras pessoas. Por quê? Olha lá. Porque eu fico com medo de riscar, de acontecer alguma coisa, e o carro não é meu. Sendo que, sabe, não é uma coisa que ocorre assim, né? De ficar riscando o carro direto. Mas adivinha o que aconteceu com o carro alugado? 2 dias antes de eu devolver, eu acertei eu risquei, vou deixar a foto, foi bem pequenininha, mas eu acabei riscando o carro. E, caraca, mano, sabe? E era uma coisa que eu tava preocupada todos os dias que eu pegava o carro. E adivinha? Aconteceu. Aí aconteceu, lá vai minha cabeça, porque eu já fiquei chateada, porque eu falei, putz, e agora eu vou ter que pagar, será que vai ficar caro? E aí minha cabeça indo de novo, indo.
comecei a ficar preocupada. Aí eu vi que eu tava ficando mal. Aí eu falei, não, calma, porque eu tava ficando muito ansiosa. Aí eu pensei comigo mesmo. Não, calma. Aconteceu, não vou poder mais mudar o que aconteceu. Então, eu aviso o senhor da seguradora, pago o conserto e vida que segue, né? Fazer o quê? Ai, ninguém mandou, né? Ai, caraca. Enfim. Mas aí também deu tudo certo. Graças a Deus, eu avisei o senhor, aí o senhor me acalmou, falou que o aluguel do carro tem seguro e tal, pra eu não me preocupar. Então, aí no final deu tudo certo, mas entendeu que muitos dos sofrimentos, muitas das ansiedades que aconteceram nesses últimos 2 semanas foram tudo de coisas que eu imaginei que poderiam acontecer e que no final não aconteceu nada, né? Assim, tirando algumas coisas, sabe? Entendeu? Assim, algumas coisas que eu fiquei imaginando. E doido, né? Como essas coisas acontecem, como a gente sofre muito por antecedência e por algo que nem aconteceu e por fim sofrer à toa. Mas acho que isso também é uma aprendizada, porque esse é um assunto que eu gosto muito, sabe? Eu gosto muito de ler. Inclusive, no meio do ano eu fiz um curso com a Juliana Góes, que ela fala muito sobre autoconhecimento, autoconfiança. Enfim, é um assunto que eu gosto muito. Pode não parecer com essas minhas histórias de ansiedade, mas eu tô tentando trabalhar isso em mim, né? Que eu vejo o quanto que isso faz mal. Mas é isso, meu pequeno desabafo e a pequena reflexão que eu fiz de todos esses acontecimentos. Mas no fim, deu tudo certo. O meu carro tá de volta. Meu carro é um passo, né? Então, a gente chama aqui em casa carinhosamente de Passo Osvaldo. Passo Osvaldo tá em casa de novo. E é isso aí. Foi essa aí a história da vez. Espero que vocês tenham gostado. Podem me contar aí se já aconteceu algo assim com vocês, como vocês resolveram, se deu tudo certo. E vamos aí nos ajudar. E é isso, pessoal. Muito obrigada por assistirem até o final. E até a próxima!